Você já parou para pensar que aquela canção que você tanto ama pode estar abrindo portais espirituais em sua vida? Será que a melodia que embala seus dias está na verdade te conectando a forças demoníacas? E se eu te dissesse que milhões de cristãos estão, sem saber, invocando demônios através de músicas populares? O Espírito Santo me revelou segredos profundos sobre a guerra espiritual no reino da música e hoje eu sou um instrumento para te alertar. Neste vídeo vou te revelar 9 músicas específicas, algumas delas que você certamente já ouviu, que são verdadeiras invocações demoníacas. Em especial, a terceira delas, que é ouvida por milhões, tem um poder devastador. São revelações que a igreja tradicional muitas vezes ignora, mas que o céu está clamando para que você conheça. É hora de proteger sua casa, sua família e sua alma das artimanhas do inimigo que se escondem nas batidas e nas letras. Prepare-se para ter seus olhos espirituais abertos. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos adverte sobre a sutileza do inimigo e hoje, o Espírito Santo me impulsiona a desvendar uma de suas mais poderosas e disfarçadas armas, a música. Você já parou para pensar que aquela canção que você tanto ama pode estar abrindo portais espirituais em sua vida? Será que a melodia que embala seus dias está na verdade te conectando a forças demoníacas? E se eu te dissesse que milhões de cristãos estão, sem saber, invocando demônios através de músicas populares? O Espírito Santo me revelou segredos profundos sobre a guerra espiritual no reino da música, e hoje, eu sou um instrumento para te alertar. Desde o início deste vídeo, eu te prometi que desvendaríamos o segredo por trás de sua melodia, e como anular seus efeitos. E agora, o Espírito Santo me ordena a desmascarar esta armadilha. Lembro-me claramente do dia em que Deus me revelou a profundidade da maldade por trás desta canção. Eu estava em um período intenso de oração, buscando discernimento sobre as influências espirituais que assolam a igreja, quando de repente uma visão se abriu diante dos meus olhos espirituais. Vi uma multidão de jovens, de crianças, de adultos, cristãos e não cristãos, cantando e dançando ao som desta música. E enquanto eles cantavam, eu via serpentes espirituais se enroscando em suas almas, grilhões invisíveis se formando em seus espíritos, e portais se abrindo para legiões de demônios que entravam e saíam, roubando a paz, semeando confusão e plantando sementes de rebelião. Foi um choque e uma revelação tão vívida, que me fez prostrar em terra clamando a Deus por misericórdia e por uma estratégia para alertar o seu povo. Esta não é apenas uma música popular, é uma oração invertida, um louvor ao adversário disfarçado de arte. Sua melodia, aparentemente inofensiva e cativante, possui uma frequência vibracional que ressoa diretamente com reinos espirituais de trevas. Suas letras, por mais que pareçam falar de amor ou liberdade, são codificadas com mensagens subliminares que promovem a idolatria do eu, a rebelião contra a autoridade divina e a libertação de toda moralidade. Não se engane, não se trata de uma simples canção, é uma ferramenta de engenharia espiritual das trevas, projetada para desviar corações e mentes do verdadeiro caminho. Neste vídeo, vou te revelar 9 músicas específicas, algumas delas que você certamente já ouviu, que são verdadeiras invocações demoníacas. Em especial, a terceira delas, que é ouvida por milhões, tem um poder devastador. São revelações que a igreja tradicional muitas vezes ignora, mas que o céu está clamando para que você conheça. É hora de proteger sua casa, sua família e sua alma das artimanhas do inimigo que se escondem nas batidas e nas letras. A música, desde os tempos mais remotos, tem sido um veículo de adoração. Davi usava sua harpa para acalmar a alma atormentada de Saul, e o povo de Israel, em Êxodo 32, usava cantos e danças para adorar um bezerro de ouro, provocando a ira divina. Apocalipse 5 nos mostra que até no céu, a adoração é expressa em cânticos. Efésios 5:19 da manhã, -20 Colossenses 3:16 da manhã, nos exortam a nos encher do Espírito através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas se a música pode ser um canal para o divino, ela também pode ser um portal para o infernal. A música não é neutra, ela carrega espírito.
O discernimento espiritual é crucial para identificar a origem e o propósito de uma canção. Eu vejo sua casa, um santuário de paz, sendo sutilmente invadida por sons que você considera inofensivos. Eu vejo você, com o coração aberto, cantando junto a uma melodia que na verdade está semeando desconforto e opressão espiritual. E eu vejo o inferno reagindo com alegria a certas batidas, enquanto o céu se entristece com a falta de discernimento do seu povo. Milhões escutam esta música e sem saber estão construindo altares espirituais para demônios em seus próprios lares, em seus carros, em seus corações. A Bíblia nos adverte em Deuteronômio 6:10 sobre as abominações que o Senhor odeia, incluindo a feitiçaria e a consulta aos mortos. Embora esta música não se apresente abertamente como tal, ela opera no mesmo princípio de abrir portas para o ocultismo e a influência demoníaca através do som e da palavra. É um convite sutil, mas poderoso, para que entidades malignas entrem em sua vida. Quantos de vocês já se sentiram estranhamente inquietos, angustiados ou confusos depois de ouvir repetidamente esta canção? Quantos perceberam um declínio em sua vida de oração, uma perda de desejo pelas coisas de Deus, ou até mesmo um aumento de pensamentos impuros e rebeldes? Isso não é coincidência. É o efeito direto da semeadura espiritual que esta música promove. Ela quebra sua proteção, ela enfraquece a sua fé, ela te afasta da presença de Deus, e a verdade é que ela tem feito isso com milhões. Eu vi, com meus próprios olhos espirituais, o inferno celebrando, cada vez que esta melodia ecoa em um lar cristão. É uma alegria para o inimigo, uma vitória silenciosa, porque ele sabe que está roubando almas, uma batida por vez. A música número 3 é uma armadilha, uma isca demoníaca, uma porta escancarada para a opressão. É crucial que você entenda isso. É crucial que você abra seus olhos espirituais para esta verdade. Lembro-me de uma irmã que, após ouvir repetidamente uma dessas músicas que vou revelar, começou a ter pesadelos terríveis e a sentir uma presença estranha em seu quarto. A paz que antes reinava em sua casa foi substituída por uma angústia inexplicável. Só após renunciar àquela canção, a paz voltou a reinar em sua vida. Você se identifica com isso? Quantas vezes você já se sentiu assim sem saber a origem? Feche seus olhos por um momento e peça discernimento a Deus. Anote o nome dessas músicas para excluí-las de sua vida. Coloque suas mãos sobre seu coração e declare sua libertação. Mas espere, antes de revelarmos a terceira música, que é a mais perigosa, tem um bônus secreto para você ao final do vídeo. Algo que poucos sabem sobre como se proteger imediatamente. E se eu te dissesse que a música número 3, aquela que milhões escutam, é a que mais te conecta ao inferno? Fique até o final para descobrir o segredo por trás de sua melodia e como anular seus efeitos. E agora, avançamos para a próxima armadilha sonora, a melodia da sedução demoníaca. Mas o inimigo não para por aí. A próxima canção é ainda mais sutil. Você pensou que tinha visto tudo? A próxima revelação vai te chocar. Fica comigo até o fim, pois o penúltimo ponto deste vídeo tem o poder de transformar radicalmente sua compreensão sobre um fenômeno que você experimenta, mas jamais compreendeu. Além disso, existem 2 bônus secretos reservados para o final, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. É crucial que você se liberte desta influência agora mesmo. Mas não se desespere. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A revelação desta verdade não é para te condenar, mas para te libertar. Você tem o poder em Cristo para fechar esta porta, para anular os efeitos desta melodia. O sangue de Jesus tem poder para quebrar cada cadeia, para fechar cada portal que foi aberto em sua vida por engano. E agora, avançamos para a próxima armadilha sonora, que muitas vezes complementa a anterior, operando de forma ainda mais sutil. A 8ª música que invoca demônios é, na verdade, os louvores invertidos que celebram a idolatria do próprio eu. Não são sempre músicas seculares.
Às vezes, elas se disfarçam de canções motivacionais ou de autoajuda, mas seu cerne é a exaltação do homem acima de Deus. Elas te fazem acreditar que você é o centro do universo, o senhor do seu próprio destino, o criador da sua própria realidade. A Bíblia nos ensina que toda glória pertence a Deus, e que somos vasos de barro em suas mãos. Isaías 42:8. O Senhor declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória nem a imagens o meu louvor. Quando nos deleitamos em canções que nos colocam no trono, estamos, sem perceber, roubando a glória de Deus, e entregando-a a um ídolo, a nós mesmos. Isso abre portas para o orgulho, a arrogância, a autossuficiência, e consequentemente para a queda. Quem ficar até o final, terá acesso a conhecimento que selará tudo o que foi aprendido. Agora, eu te convido a dar um passo de fé e obediência. Nos comentários, escreva esta frase profética: Eu renuncio a toda influência demoníaca na minha vida através da música e declaro que meu espírito pertence a Cristo. Ao declarar isso, você não está apenas digitando, você está ativando algo no reino invisível, selando um pacto espiritual de libertação com o céu. Esta não é uma ação para engajamento, mas um ato de obediência divina que manifesta sua fé e ativa a proteção de Deus. E se esta palavra tocou seu coração, se o Espírito Santo está te alertando, não guarde isso para si. Dê o seu like neste vídeo agora mesmo. Cada like empurra esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir, que está caindo nas armadilhas do inimigo sem saber. Dar like aqui não é apenas um clique. É uma responsabilidade espiritual, é cumprir uma missão divina de alcance, é estender a mão a um irmão que precisa de libertação e discernimento. Por fim, este canal não é apenas uma fonte de conteúdo, é um altar onde guerreiros se alimentam espiritualmente. É uma comunidade de fogo que busca a santidade e o discernimento. Inscreva-se para fazer parte desta família, para que juntos possamos crescer em conhecimento e poder espiritual. Não perca as próximas revelações que o céu está liberando para este tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder nenhuma palavra profética. É uma forma sutil de rebelião que o inimigo adora explorar. Você pensou que tinha visto tudo. A próxima revelação vai te chocar ainda mais, porque ela se conecta diretamente com a forma como você pode se proteger de todas essas influências. Mas, antes de mergulharmos nos bônus secretos que prometi, e que são recompensas exclusivas para quem perseverou até aqui, quero que você saiba que o que vem a seguir é a chave para a sua libertação e proteção contínua. Fica comigo até o fim, porque os bônus secretos prometidos serão revelados agora. Irmãos e irmãs, guerreiros do Senhor, se vocês chegaram até este momento do vídeo é porque o Espírito Santo os guiou. É porque vocês não são apenas curiosos, mas sedentos, por uma verdade mais profunda, por uma libertação que o mundo não pode oferecer. O que foi prometido no início, agora se cumprirá. E vocês que perseveraram serão recompensados com revelações que mudarão para sempre a forma como vocês enxergam a batalha espiritual. Preparem-se porque o céu está prestes a abrir portais de conhecimento para os que buscam a santidade. Agora, vamos mergulhar em um segredo que pouquíssimos conhecem, uma verdade que a igreja tradicional muitas vezes ignora, mas que é vital para sua proteção. Este é o nosso primeiro bônus secreto. A frequência oculta da adoração demoníaca. Você já se perguntou por que certas músicas, mesmo as aparentemente inofensivas, deixam você com uma sensação de vazio, de angústia, ou até mesmo com pensamentos impuros? Não é apenas a letra, não é apenas o ritmo. A música, amados, não é um mero entretenimento. Ela é uma linguagem universal que transcende barreiras, mas também uma força espiritual profunda. Desde os primórdios da criação, a música foi desenhada para a adoração. Os anjos cantavam antes mesmo da fundação da terra, e o próprio Lúcifer, antes de sua queda, era um querubim ungido, adornado com tamborins e flautas, cuja beleza e perfeição vocal foram criadas para louvar a Deus. No entanto, sua rebelião transformou essa dádiva em uma arma de engano e sedução.
O problema que enfrentamos hoje na igreja, na vida dos crentes, é um abismo chocante entre a aparência superficial e a realidade espiritual profunda. Muitos veem a música como algo inofensivo, uma questão de gosto pessoal, sem perceber que cada nota, cada melodia, cada letra carrega um espírito. A geração atual normalizou o que Deus chama de grave, diluiu o sagrado e abraçou o profano em nome da liberdade ou da modernidade. Pastores e líderes, muitas vezes por ignorância ou por medo de confrontar, permitem que o veneno sutil do inimigo se infiltre nas congregações, tudo embalado em ritmos contagiantes e letras que parecem inofensivas. Mas eu lhes digo, o céu está em luto, há uma guerra espiritual intensa, e as trincheiras estão nos nossos ouvidos, nos nossos lares, nos nossos corações. O que Deus adverte como perigoso, muitos abraçam como cultura. Essa é uma verdade que cria tensão entre o que é pregado nas redes e o que é a verdade imutável da palavra. Existe uma frequência oculta, uma assinatura espiritual, que permeia cada nota, cada batida, e que pode abrir portais para o reino das trevas. Esta verdade é raramente ensinada porque exige um discernimento espiritual apurado, uma sensibilidade ao espírito que muitos ainda não desenvolveram. Mas Deus quer que você saiba. A Bíblia nos ensina em Efésios 5:19 da manhã, -20, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem a ênfase em cânticos espirituais e em salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso não é apenas sobre a letra, mas sobre o espírito, a frequência que a música carrega. Assim como a música pode ser um veículo para a adoração divina, elevando o espírito e conectando-nos ao céu, ela também pode ser um portal para a adoração demoníaca, mesmo que inconsciente, arrastando o espírito para as profundezas. Pense comigo, o som é energia, é vibração, e toda vibração carrega uma intenção, um espírito. Os demônios se alimentam de certas frequências. Eles se manifestam onde há ressonância com sua natureza maligna. Quando uma música é criada sob influência demoníaca, ela emite uma frequência que atrai e dá legalidade à presença dessas entidades. Você pode não ver, não tocar, mas sua alma e seu espírito sentem. Você já sentiu um arrepio estranho, uma tristeza inexplicável, ou uma agitação repentina ao ouvir uma melodia? Essa pode ser a sua alma discernindo a frequência oculta da adoração demoníaca. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. O apóstolo Paulo nos exorta com clareza: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto, meus irmãos, é um farol em meio à escuridão. Ele revela a natureza de Deus, que deseja ser adorado com pureza e em espírito. Ele nos mostra as consequências espirituais de nos enchermos de qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo, e nos imputa a responsabilidade humana de escolhermos cuidadosamente o que nutre nossa alma. A música não é neutra, ela é um vaso. Pode ser um vaso para o Espírito Santo ou um vaso para espíritos imundos. A verdade bíblica contrasta frontalmente com o que pastores modernos, ou a cultura secular, estão ensinando erroneamente. Muitos dizem: é só uma música, é arte. Deus não se importa com o ritmo, só com a intenção. Mentira! Uma mentira do inferno, disfarçada de graça e de modernidade. Deus se importa com cada detalhe, porque Ele é santo, e a santidade exige pureza em todas as áreas, inclusive naquilo que permitimos entrar em nossos ouvidos e em nossos corações. A música tem o poder de edificar ou destruir, de aproximar ou afastar de Deus. Lembrem-se do rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 16,
lemos que um espírito maligno atormentava Saul. A aplicação prática é imediata. A partir de hoje, não ouça apenas com os ouvidos, mas com o espírito. Peça a Deus que aguce seu discernimento. Quando uma música te deixar inquieto, te roubar a paz ou te levar a pensamentos que não glorificam a Deus, não ignore. Essa é a sua bússola espiritual te alertando sobre a frequência oculta que está sendo liberada. Renuncie a essa música, exclua-a de sua vida. Proteja seu ambiente espiritual como você protegeria seu corpo de um veneno. Você já teve a sensação de que, após ouvir certas canções, sua oração ficava mais difícil ou a presença de Deus parecia mais distante? Isso não é coincidência. É a frequência demoníaca operando, tentando cortar sua conexão com o alto. Mas agora você tem o conhecimento, e o conhecimento é poder para se libertar. E se você pensou que este bônus era impactante, prepare-se, porque o próximo é a chave mestra, o conceito de maior poder transformador de todo o vídeo. É a revelação final que sela todas as anteriores, a verdade que desbloqueia a verdadeira liberdade e proteção, o escudo vibracional da adoração genuína. Amados, chegamos ao ponto culminante, a marca suprema, a revelação que coroa tudo o que aprendemos até agora. Este é o nosso segundo bônus secreto, e ele é a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido. Se a música pode ser um portal para o inferno, então a adoração genuína pode ser o escudo vibracional mais poderoso que existe, um portal direto para o trono de Deus, capaz de anular qualquer influência maligna. E qual era o remédio? Não era uma canção mundana, mas a harpa de Davi, tocando melodias inspiradas por Deus. A música de Davi não era apenas bonita, ela carregava a unção, a presença de Deus, e o espírito maligno fugia. Mas o que acontece quando a música que ouvimos não carrega a unção de Deus, mas sim a influência de principados e potestades? Em vez de afastar o espírito maligno, ela o convida. Essa revelação não é para depois, amados, não é para um futuro distante. É para agora, porque o tempo está se esgotando, e decisões erradas estão sendo tomadas neste exato momento, em milhões de lares cristãos ao redor do mundo. As portas estão sendo abertas, as defesas estão caindo, e muitos estão se tornando presas fáceis sem sequer perceber. Por isso, com a autoridade que o Espírito me concede, anuncio que as revelações numeradas específicas começarão agora. Preparem-se para a verdade que liberta. A música é, sem dúvida, uma das forças mais poderosas e misteriosas que Deus nos deu, mas também é um campo de batalha intenso, onde o inimigo busca incessantemente corromper e desviar a adoração que pertence exclusivamente ao nosso Criador. Você já se perguntou se o que entra pelos seus ouvidos está edificando seu espírito ou abrindo portas para o inferno em sua vida? Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir vai desmascarar a sutileza do diabo, e te armar com o discernimento necessário para proteger sua alma, sua casa e sua família. Você viu as 9 músicas que invocam demônios, a mais perigosa delas, a frequência oculta da adoração demoníaca. Agora, eu te dou a solução, a contramedida divina, o escudo vibracional da adoração genuína. Este conhecimento transforma radicalmente a maneira como você enxerga toda a sua jornada espiritual. Ele não é apenas sobre evitar o mal, mas sobre ativar o bem supremo, sobre viver numa dimensão de proteção e comunhão que o inimigo não pode tocar. A Bíblia nos diz em Salmos 22:3, Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E em Atos 4:25 vemos Paulo e Silas, mesmo acorrentados na prisão, adorando a Deus. O que aconteceu? De repente houve um grande terremoto, de sorte que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A adoração genuína não é apenas um ato religioso, é uma arma espiritual que libera o poder de Deus, que abala estruturas demoníacas e solta amarras. O escudo vibracional da adoração genuína é a prática consciente de inundar sua vida com músicas que exaltam a Deus, que carregam o Espírito Santo, que te conectam ao céu.
Não é apenas ouvir passivamente, mas engajar-se ativamente, cantando, meditando, permitindo que a frequência divina penetre cada célula do seu ser, cada cômodo da sua casa, cada ambiente que você frequenta. Quando você adora Deus em espírito e em verdade, você está construindo um campo de força espiritual ao seu redor. Deus te adverte, e a primeira armadilha sonora que devemos desmascarar é ***1, a melodia da sedução demoníaca Pori. Esta é a canção que, com letras aparentemente inofensivas e ritmos cativantes, sussurra convites à rebelião e à depravação, disfarçando o veneno espiritual em doçura melódica. Ela não grita o nome do diabo, mas te empurra suavemente para longe da presença de Deus. A palavra de Deus em 1 João 2:15 da manhã -16 nos adverte severamente: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Este texto não fala apenas de bens materiais ou prazeres grosseiros, mas de um sistema de valores, uma cosmovisão que se opõe a Deus. A música, sendo um dos maiores veículos culturais, é impregnada com essa cosmovisão mundana. Quando uma melodia sedutora exalta a luxúria, o egoísmo ou a busca incessante por prazeres passageiros, ela está, na verdade, operando como um portal espiritual que convida à concupiscência da carne e dos olhos para dentro do seu espírito. É uma porta aberta para que espíritos de engano e sedução atuem, distorcendo sua percepção do que é puro e santo. Ela não te leva a Deus, mas te arrasta para a lama do mundo, fazendo você amar aquilo que o Pai abomina. Pense na história do povo de Israel no deserto, em Êxodo 32. Você está emitindo uma frequência de luz que as trevas não suportam. A adoração genuína se torna um selo de proteção, um portal que só Deus pode atravessar, vedando a entrada para qualquer entidade maligna. Ela limpa o ambiente, purifica sua mente, restaura sua alma e fortalece seu espírito. Você se lembra das músicas que causam opressão, tristeza ou pensamentos pecaminosos? O escudo vibracional da adoração genuína é o antídoto. Ele quebra as cadeias da música demoníaca, desfaz os feitiços sonoros e preenche o vazio que o inimigo tentou explorar. Ele é a peça que liga o discernimento que você adquiriu sobre as músicas perigosas à sua libertação contínua e à sua vida de santidade. É a sua resposta ativa à guerra espiritual. Este é o segredo dos segredos. Não basta apenas renunciar ao mal. É preciso preencher o espaço com o bem divino. Não basta apenas fechar as portas para os demônios. É preciso abrir os portais para a glória de Deus. A adoração genuína é o seu maior poder, a sua maior arma, a sua maior proteção. Quem chegou até este momento não é apenas um ouvinte, mas um guerreiro. Não é apenas alguém que busca informação, mas um eleito que anseia por uma vida de poder e libertação. Vocês são o remanescente, aqueles que não se conformam com a religiosidade superficial, mas buscam a verdade profunda que transforma. E é para vocês, com a autoridade que me foi concedida pelo Espírito Santo, que agora vamos nos unir em uma oração. Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei, e o povo impaciente convenceu Arão a fazer um bezerro de ouro. A Bíblia relata que eles se levantaram para folgar. O que era essa folia? Certamente havia cânticos, danças e uma atmosfera de celebração idólatra. A música ali não era neutra, ela era um catalisador para a adoração de um ídolo, um hino à rebelião contra o Deus vivo. A melodia sedutora da idolatria os afastou do propósito divino e os levou a uma profunda depravação espiritual. Eles estavam dançando para demônios sem saber, embalados por ritmos que exaltavam sua própria vontade, e não a de Deus. Você já se sentiu estranhamente atraído por músicas que no fundo você sabe que não glorificam a Deus? Você já percebeu que após ouvir certas canções, sua mente fica mais impura, ou seus desejos carnais mais aflorados?
Será que você tem permitido que a melodia da sedução demoníaca entre em sua casa e em seu coração, disfarçada de entretenimento inofensivo? Quantas vezes você já minimizou o impacto espiritual de uma letra profana, dizendo a si mesmo que é só uma música? Asterisco 2. O hino secreto da rebelião para o Precio. Esta é a canção que, com sua batida contagiante e letras que glorificam a autonomia e a desobediência a qualquer autoridade, planta sementes de insubordinação em seu espírito. Ela celebra o eu acima de tudo, inclusive acima de Deus. Vejamos em Provérbios 4:18 da tarde, uma palavra que ecoa a verdade sobre a rebelião. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Uma oração de libertação e de ativação do escudo vibracional da adoração genuína. Preparem seus corações, porque o céu está descendo sobre nós. Amado irmão, amada irmã em Cristo, você que chegou até este momento, saiba que não foi por acaso. Sua perseverança, sua sede por discernimento e sua abertura de coração para ouvir a voz de Deus são um testemunho vivo de um espírito que anseia pela verdade. Você investiu seu tempo, sua atenção, e isso não foi em vão. Cada minuto que você dedicou a esta revelação, a este alerta divino, é um passo a mais em sua jornada de santificação e libertação. Honro a sua busca e a sua coragem. Agora, neste instante, quero que você faça algo muito importante. Não é apenas um gesto físico, mas um ato espiritual profundo. Feche seus olhos por um momento. Permita que sua mente se acalme e seu espírito se conecte diretamente com o Pai. Agora eu peço que você coloque sua mão direita sobre o seu coração. Sinta as batidas da sua vida, o pulsar da sua fé. Esta ação física, simples como parece, é uma declaração de rendição, de abertura total ao toque e à vontade de Deus. É um sinal de que você está pronto para receber a libertação e a renovação que Ele tem para você. Eu serei apenas um canal, um instrumento nas mãos do Altíssimo. Eu o conduzirei em uma oração estratégica poderosa. Uma oração que não é meras palavras, mas um comando espiritual que desatará resultados específicos em sua vida. Este versículo não apenas adverte sobre o fim da rebelião, mas descreve o espírito por trás dela, a soberba e a altivez. O hino secreto da rebelião não é abertamente satânico, mas sua essência é a exaltação do ego humano ao ponto de desprezar qualquer forma de submissão, seja a Deus, aos pais, aos líderes ou às autoridades estabelecidas. Ele promove um espírito de independência extrema, onde a única lei é a própria vontade. Através de ritmos hipnóticos e letras que glorificam a quebra de regras, a autoindulgência e a rejeição de limites, essa música se torna um canal para o espírito de rebelião, o mesmo espírito que derrubou Lúcifer do céu. Ela te faz sentir poderoso em sua própria força, mas te desconecta da verdadeira força que vem da humildade e da obediência a Deus, levando à ruína espiritual. Lembre-se da história do rei Saul em 1 Samuel 15. Deus havia ordenado a Saul que destruísse completamente os amalequitas, mas Saul desobedeceu, poupando o rei Agag e o melhor do gado sob o pretexto de oferecer sacrifícios a Deus. Quando confrontado por Samuel, Saul tentou justificar sua desobediência. Samuel então proferiu as famosas palavras: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Saul, embalado por um espírito de autossuficiência e desobediência, foi rejeitado por Deus. Qualquer música que instiga a rebeldia contra a vontade de Deus, ou contra as autoridades divinamente estabelecidas, é um hino secreto que ecoa o mesmo espírito que levou Saul à queda. Esta oração fechará portas que o inimigo usou para roubar sua paz, sua alegria e sua comunhão com Deus através da música. Esta oração quebrará cadeias e trará a purificação que você tanto anseia. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Salvador, eu me achego a Ti neste momento sagrado. Reconheço a Tua soberania sobre céus e terra, e a Tua autoridade sobre todo principado e potestade. Reconheço que a Tua palavra
é a verdade absoluta, e que o teu Espírito Santo é o único que nos guia a toda a verdade. Reconheço, Senhor, que em minha jornada, em minha ignorância ou por descuido, permiti que melodias e letras contrárias à tua vontade penetrassem meu espírito. Reconheço que o inimigo, astuto e enganador, usou a beleza da música para disfarçar armadilhas e abrir portais em minha vida. Reconheço que, por vezes, negligenciei o discernimento espiritual, permitindo que influências malignas se estabelecessem em meu ambiente e em meu coração. Reconheço que necessito de tua completa purificação e libertação, para viver plenamente a vida que me deste. Confesso, Pai, que ouvi e até mesmo me deleitei com canções que carregavam uma frequência espiritual de trevas. Confesso que dei ouvidos a mensagens de rebelião, de idolatria, de sedução e de desespero, que não glorificavam o teu santo nome. Confesso que esta prática foi um pecado contra ti, um ato de desobediência que entristeceu o teu Espírito Santo. Não há justificativa para minha falta de vigilância, e não minimizo a seriedade do que permiti. Não pense que a rebelião é algo pequeno. Ela é comparada à feitiçaria, uma porta direta para a atuação demoníaca. Você já se sentiu incomodado com a autoridade, seja ela espiritual ou terrena, depois de ouvir certas músicas que celebram a liberdade sem limites? Você percebe que seu coração fica mais resistente à correção ou ao conselho sábio quando você se imerge em certos gêneros musicais? Será que você tem permitido que o hino secreto da rebelião toque em sua alma, corroendo sua capacidade de se submeter à vontade de Deus? Quantas vezes a música tem sido a trilha sonora para sua própria obstinação, te afastando da bênção da obediência? Asterisco 3. A canção hipnótica que abre portais para Baais, esta é a música que, com sua repetição incessante, batidas tribais e melodias envolventes, induz um estado alterado de consciência, abrindo sua mente e espírito para influências que você jamais imaginaria. Ela não te convida, ela te arrasta. O profeta Isaías, em Isaías 8:19 da manhã -20, nos adverte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Este texto é um alerta direto contra a busca por conhecimento ou experiências espirituais fora da palavra de Deus. A canção hipnótica, com sua capacidade de alterar estados mentais, é uma forma sutil mas perigosa de buscar experiências espirituais por meios não divinos. Peço perdão, Senhor, por ter permitido que meu coração e minha mente fossem contaminados por aquilo que não vem de ti. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, eu clamo ao teu sangue precioso, ó sangue do Cordeiro, que lava mais branco que a neve, vem e limpa meu corpo, minha alma e meu espírito. Purifica cada célula do meu ser, limpa minha mente de toda imagem, de todo som, de toda frequência maligna que se alojou ali. Purifica meus ouvidos de toda melodia impura. Purifica meu coração de todo desejo e apego a essas canções de trevas. Eu peço o fechamento de todas as portas espirituais que foram abertas em minha vida através da música imprópria. Que cada brecha seja selada e fechada eternamente pelo poder da cruz de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo espírito de engano que se manifestou através da música. Renuncio a toda atadura de opressão e tristeza que essas melodias trouxeram. Renuncio a qualquer pacto ou conexão inconsciente com forças demoníacas que foram estabelecidas por meio dessas canções. Ordeno, no nome que está acima de todo nome, que todo espírito maligno que tentou me aprisionar através da música se afaste de mim agora. Saia imediatamente, e não retorne jamais. Espírito Santo de Deus, eu te convido a preencher cada área que foi limpa e purificada. Vem e renova minha mente com a mente de Cristo. Purifica meus pensamentos, alinhando-os à tua palavra e à tua vontade. Santifica meus desejos, que eles sejam somente por aquilo que te agrada. Ela não te leva à comunhão com o Espírito Santo.
mas te torna vulnerável a espíritos familiares e a entidades que operam nas sombras. As batidas repetitivas e as melodias que parecem entrar na sua cabeça não são inofensivas. Elas podem ser um tipo de chilrear e murmurar que preparam o terreno para que portais espirituais sejam abertos, convidando espíritos de engano, opressão e até mesmo possessão a entrar. Milhões escutam, sem saber que cada nota repetida está tecendo uma teia espiritual que aprisiona. A história dos profetas de Baal no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, ilustra vividamente o poder da repetição e da música pagã para invocar entidades demoníacas. Eles clamavam por Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: "Ah, Baal, ouve-nos!" Eles dançavam ao redor do altar, cortavam-se com facas e lanças, e profetizavam, tudo em um frenesi ritualístico que buscava invocar uma resposta de seu Deus. Aquela era uma canção hipnótica de adoração demoníaca, uma tentativa desesperada de abrir portais para o reino espiritual das trevas. A música e a repetição eram ferramentas para induzir um estado de transe, um portal para a manifestação demoníaca. A número 3, aquela que milhões escutam, muitas vezes possui essa mesma estrutura hipnótica, não para invocar Baal, mas para convidar outros espíritos imundos. Você já sentiu um arrepio estranho ao ouvir uma música que todos amam? Já se perguntou por que algumas melodias tão populares deixam um vazio, uma inquietação espiritual? Milhões de cristãos estão, sem saber, abrindo portais espirituais através das canções que embalam seus dias. Enche-me com a tua presença, com a tua paz, com a tua alegria e com o teu discernimento. Que o meu ser seja um templo vivo, cheio da tua glória e da tua unção. Declaro que sou livre de toda influência musical demoníaca. Declaro que o sangue de Jesus me purificou completamente. Declaro que minha mente está renovada e meus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Declaro que meu coração é um jardim onde só florescem as sementes da tua palavra. Declaro que minha casa e minha família estão protegidas de toda investida do inimigo através da música. Declaro que sou um adorador em espírito e em verdade, e que apenas canções que glorificam o teu nome encontrarão morada em meu coração. Declaro que tenho autoridade para discernir e rejeitar toda a obra das trevas. Eu encerro esta oração em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, saiba que algo concreto mudou no mundo espiritual neste exato momento, para todos que oraram com sinceridade. Portas foram fechadas, cadeias foram quebradas, e seu espírito foi purificado pelo sangue do Cordeiro. A partir de agora você tem um novo discernimento e uma nova proteção. Ande em liberdade, em vigilância e em adoração genuína. A vitória é sua em Cristo Jesus. Parabéns, meu irmão, minha irmã, por ter chegado até este ponto. Você não é um ouvinte comum, você é parte de um remanescente, um exército de santidade que anseia por mais de Deus, e o inimigo astuto usa a própria arte que Deus criou para nos aprisionar. Mas hoje, a luz da verdade vai dissipar essas trevas. E agora, avançamos para a próxima armadilha sonora. Você pensou que a sedução e a rebelião eram o limite? O inimigo não para por aí. A próxima canção é ainda mais sutil, mais perigosa, porque se disfarça de liberdade, mas é pura escravidão. Asteriscos são a batida que quebra sua proteção divina por... Existe uma categoria de músicas que, por sua batida incessante e sua vibração densa, não apenas desequilibra seu espírito, mas literalmente quebra a barreira de proteção que o Espírito Santo edifica ao seu redor. São canções que, com seu ritmo repetitivo e hipnótico, atuam como um martelo espiritual, fragilizando sua fé e expondo sua alma a ataques demoníacos. Não se engane, o ritmo não é neutro. Ele é um veículo de espírito. A palavra de Deus nos adverte em Efésios 5:19 da manhã. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração. Note que a ênfase é em cânticos espirituais, que elevam o espírito,
que trazem paz e edificação. O oposto disso, as batidas que menciono, não elevam. Elas arrastam para baixo, elas oprimem, elas confundem. Pense em Davi. Ele tocava a harpa para acalmar a Saul, para afastar o espírito maligno que o atormentava. A música de Davi trazia cura, trazia a presença de Deus. E se houvesse uma música que gerasse o efeito contrário, que não acalmasse, mas agitasse, enquanto muitos buscam apenas conforto e entretenimento, você buscou a verdade, mesmo que ela seja desafiadora. Sua fome espiritual é real, e por isso, o céu se alegra com a sua perseverança. Nesta jornada, desvendamos segredos que a igreja tradicional muitas vezes silencia. Vimos como a música, essa ferramenta tão poderosa, pode ser usada não apenas para o louvor a Deus, mas também para invocar demônios e abrir portais espirituais. Você descobriu que a melodia da sedução demoníaca pode estar mais perto do que imagina, que hinos de rebelião se disfarçam em batidas populares e que canções hipnóticas podem abrir portais para o inimigo. Revelamos como ritmos podem atrair entidades, letras podem amaldiçoar sem que você perceba, e sons podem induzir a depressão espiritual. Você entendeu que a música pode viciar e escravizar, que existe um louvor invertido ao adversário e batidas que quebram a sua proteção divina. Agora eu te faço um convite que transcende a tela, um convite que ativa o reino espiritual. Eu quero que você, neste momento, vá até os comentários e escreva uma declaração poderosa. Não é apenas uma interação social, é um ato profético, uma selagem do compromisso que você assumiu com Deus hoje. Escreva com toda a sua fé: eu renuncio a toda influência demoníaca na minha música, e declaro minha vida e minha casa consagradas ao Senhor Jesus Cristo. Eu escolho a santidade. Escreva isso nos comentários. E não pare por aí. Eu quero ver o alcance global desta mensagem de libertação. Que não afastasse, mas atraísse? Sim, essa música existe, e ela usa a batida para seduzir. Talvez você esteja pensando, mas é só um ritmo, é só para dançar. Mas quantas vezes você se sentiu exausto, irritado, ou com a mente confusa depois de ouvir certas músicas? Não é coincidência. Essa batida tem um propósito maligno: minar sua resistência, enfraquecer sua vontade e abrir brechas em sua proteção espiritual para que o inimigo possa lançar suas setas inflamadas. Você já sentiu essa quebra? Já percebeu como sua paz é roubada por essas melodias? É hora de fechar essa porta. Mas o que você está prestes a ouvir agora, sobre a próxima música, vai além de simples batidas. É uma revelação que atinge o cerne da sua identidade em Cristo. É a forma como o inimigo busca descaracterizar o louvor e transformá-lo em zombaria. Fique comigo, porque a próxima revelação é ainda mais profunda e impactante. Asterisco por a letra que amaldiçoa sem você saber poro. Esta não é apenas sobre o ritmo, mas sobre as palavras. Existem canções cujas letras, mesmo que disfarçadas em poesia ou metáforas, carregam maldições e pactos demoníacos. Elas são como veneno sutil, infiltrando-se em sua mente e espírito, sem que você perceba a contaminação. Você canta essas letras, repete essas frases, e sem saber, está proferindo maldições sobre sua própria vida, sua família e seu futuro. A Bíblia é clara em Provérbios 6:21 da tarde: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vá novamente aos comentários e escreva o país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Vamos criar um mapa global visível, um testemunho de como Deus está levantando um exército de santidade ao redor do mundo, simultaneamente, em diferentes fusos horários. É um movimento global, um despertar coletivo que está acontecendo agora, e você faz parte dele. Mas a sua responsabilidade não termina aqui. Eu te imploro, com a urgência do Espírito Santo, compartilhe este vídeo. Em algum lugar, neste exato momento, existe alguém que está à beira de tomar uma decisão errada. Alguém que está com a alma em perigo. Alguém que precisa desta advertência, antes que seja tarde demais. Sua vida eterna pode ser impactada por este conteúdo. Não é um favor ao canal,
é obediência a um chamado divino. Pense em pelo menos 3 pessoas que você ama e que precisam ouvir esta verdade. Envie este vídeo para elas agora. Seja um instrumento de Deus para a libertação de outros. E se você ainda não faz parte desta família espiritual, se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. Este não é um lugar de entretenimento, mas um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelações que a igreja tradicional muitas vezes não ensina, e equipamento para a batalha real. Junte-se a nós nesta jornada de fé, santidade e discernimento. Clique no botão de inscrição e acione o sininho, para não perder nenhuma revelação que o céu tem para você. Se isso é verdade para as palavras que falamos, imagine o poder das palavras que cantamos, que internalizamos, que repetimos incessantemente. As letras dessas músicas não são apenas entretenimento. Elas são decretos, são invocações, são sementes plantadas no solo do seu coração. Lembre-se do rei Manassés, em 2 Crônicas 33. Ele erigiu altares a Baal, fez seus filhos passarem pelo fogo, praticou feitiçaria e adivinhação. Suas ações trouxeram maldição sobre Judá. As letras que amaldiçoam fazem o mesmo. Elas não precisam ser explicitamente satânicas. Basta que contradigam os princípios de Deus, que exaltem o ego, a promiscuidade, a violência, a desesperança ou a rebelião. Cantar sobre a falta de sentido da vida ou a inevitabilidade do fracasso é amaldiçoar seu próprio destino, é dar legalidade ao inferno para agir em sua vida. Você já notou como certas músicas, mesmo que goste da melodia, te deixam com um sentimento de vazio, de angústia, ou até mesmo com pensamentos negativos? Você se sente mais propenso à raiva ou à tristeza depois de ouvi-las? Isso não é sua imaginação. É a maldição operando, a letra contaminando seu espírito. É o inimigo usando sua própria voz para assinar um pacto contra você. Você está pronto para quebrar esse ciclo e se libertar dessa influência que amaldiçoa a sua vida sem você saber? E agora, prepare-se. Porque chegamos ao ponto mais crítico. A próxima música, a de número 3, é a mais perigosa de todas. Milhões a escutam. Ela é uma armadilha tão bem elaborada que muitos cristãos a têm em suas playlists, cantam em seus carros e a ouvem em suas casas, sem ter a menor ideia do poder destrutivo que ela carrega. Que a paz e a proteção de Deus estejam sobre a sua vida. Amém. Amados, a verdade central que ressoa em cada batida e em cada verso deste vídeo é inegável. A música não é neutra. Ela carrega um espírito e pode ser um portal, tanto para a glória de Deus quanto para as ciladas do inimigo. Esta é a revelação que o céu clamou para que você soubesse. E quem é você, que chegou até aqui, que absorveu cada alerta e cada promessa? Você não é apenas um ouvinte, mas um templo vivo do Espírito Santo, um guerreiro ungido por Deus, um filho livre das amarras do engano. Sua identidade em Cristo é de pureza, discernimento e autoridade. Você é um portador do fogo divino, chamado para manifestar a verdade e a santidade em um mundo seduzido. Agora, o chamado específico que repousa sobre sua vida é claro. Ande em santidade, feche as portas que o inimigo tentou abrir através da música e ative a autoridade que o Senhor lhe concedeu. Seja um agente de libertação, um farol de discernimento para sua família, seus amigos e sua comunidade. Sua missão é purificar o ambiente espiritual ao seu redor, começando por sua própria casa e seu coração. E a promessa divina é inabalável. Quando você obedece a este chamado, quando renuncia o que contamina e abraça o que edifica, sua vida será transformada. A vitória espiritual será sua, a bênção de Deus será liberada sobre você e sua casa. Você caminhará em uma nova dimensão de paz, proteção e poder. O que vou te revelar agora, sobre esta música, é um segredo que o inferno prefere que você nunca descubra. Preste muita atenção, porque a sua libertação pode depender desta revelação.
Asterisco por a canção hipnótica que abre portais por a. Esta é a música número 3, aquela que milhões escutam. Ela é a mais perigosa porque sua estrutura musical e lírica foi criada para seduzir e hipnotizar, abrindo portais espirituais em sua vida de forma quase imperceptível. Sua melodia envolvente, sua repetição constante e seu ritmo cadenciado não são acidentais. Eles são projetados para induzir um estado alterado de consciência, tornando sua mente e seu espírito vulneráveis a influências demoníacas. Em 1 Coríntios 10:20 da manhã, a Bíblia adverte: antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Esta passagem, embora se refira a sacrifícios, nos ensina sobre a comunhão com o que é demoníaco. Quando você se entrega a uma música com uma estrutura hipnótica, você está, de certa forma, participando de algo que abre sua alma a essas entidades. Muitas dessas músicas usam técnicas subliminares, frequências sonoras específicas e letras com gatilhos psicológicos que contornam sua consciência. Elas não precisam falar abertamente de demônios. Elas falam de poder pessoal desmedido, de amor egoísta que se confunde com obsessão, de busca incessante por prazer e de uma falsa liberdade que leva à escravidão. E enquanto você canta, enquanto a melodia se repete em sua mente, um portal é aberto, e entidades malignas encontram um corredor direto para sua alma. O céu se moverá em seu favor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com você, guardando seus ouvidos, purificando seu coração, e fortalecendo seu espírito para discernir toda melodia e toda palavra, para que você viva uma vida plena na liberdade que só Ele pode dar. Este é apenas o começo de nossa jornada de equipar e fortificar a família espiritual. Tenho mais revelações profundas e ferramentas de guerra espiritual para compartilhar. Fique atento aos nossos próximos conteúdos, pois o Senhor continua a nos capacitar para os desafios dos últimos dias. Amém e amém. Lembro-me de uma irmã que, após ouvir repetidamente uma dessas músicas que parecia inofensiva, começou a ter pesadelos terríveis, visões perturbadoras e a sentir uma presença estranha e opressora em seu quarto. Ela se sentia constantemente cansada, irritada e sem paz, mesmo orando e indo à igreja. Somente após renunciar àquela canção que era a número 3, e fazer uma oração específica de quebra de pactos musicais, a paz voltou a reinar em sua vida, e os pesadelos cessaram. Essa é a profundidade do perigo. Você se identifica com isso? Já sentiu um peso inexplicável, uma angústia sem causa, depois de ouvir uma música que todos amam? É possível que seja a influência desta canção, a de número 3, operando em sua vida. É uma música que te vicia e escraviza, prometendo liberdade, mas entregando cadeias invisíveis. É hora de romper com essa influência, de fechar esse portal e de selar sua alma contra as artimanhas do inimigo. Mas espere, antes de revelarmos a próxima armadilha, que é igualmente sutil e poderosa, tem um bônus secreto para você ao final do vídeo, algo que poucos sabem sobre como se proteger imediatamente de todas essas influências. Fique comigo até o final para descobrir o segredo por trás de sua melodia, e como anular seus efeitos. Você está disposto a conhecer a verdade e a se libertar? A cada passo que damos, chegamos agora ao ponto que Deus me impulsionou a revelar com urgência. A música número 3, aquela que milhões escutam, é a mais perigosa de todas, a que mais te conecta ao inferno.